Para começar, por que a denominação de software livre? Quer dizer que é grátis? Não. Você pode fazer um software e fazer de duas formas. Todo software pode ser livre ou proprietário. Ele é livre quando você dá o código-fonte junto com ele. É como um bolo. Bom, vamos um pouco mais devagar e um pouco antes disso. Explicar o que é o software. Um programa de computador. Livre ou não livre? É o programa que faz rodar o computador. Faz rodar o computador, faz rodar hoje celulares digitais, vai fazer rodar geladeira, tudo vai ter software em breve. Certo. Seria o hardware, é a ferramenta, e o software é o quê? Hardware é aquilo que um software, Jô, ele é um conjunto de rotinas escritas, né? Ele dá ordem a uma máquina, né? É o que a máquina tem que fazer. Essas rotinas a gente chama de código-fonte. Em geral, quando o software é fechado ou proprietário, você só tem o executável que só a máquina entende. E por isso que Ou sabota. Ou sabota, mas aí na hora que você compila para a máquina rodar, você tira a sabotagem. Vê o Linux. Agora eu já não entendi nada. Na hora que você compila para a máquina rodar... Dá um exemplo de um software livre... É livre. Não, isso eu sei. Eu estou dizendo dentro disso. O Google. O Google, que todo mundo usa, é super rápido, né? Sim. Todo mundo usa... O que o Google roda? Ele roda em cima de um software chamado Apache. Mas o software Apache não é livre. É livríssimo. Então quer dizer que, ele teoricamente... pode ser adequado melhor à máquina. Teoricamente, você pode alterar o Google? Não. Então, é isso aí que eu queria chegar. Tem um software que é uma enciclopédia, como é que chama? Wikipedia. Wikipedia. O Wikipedia também é livre. O Wikipedia é uma enciclopédia livre. Então você pode chegar lá e alterar os dados da Wikipedia? O conteúdo da Wikipedia é outra coisa. Quer dizer que você pode botar lá, Bira, músico norueguês, nascido em 1815, na pequena cidade de... Aí não dura nenhuma hora. O pessoal da revisão, são mais de 100 mil pessoas no mundo fazendo revisão, eles vão falar, não, o Bira é do programa do Jô. É mesmo? O Jô fica dando uns esculachos. O Jô esculacha o Bira. Pá. Mas agora, 100 mil pessoas dão conta de revisar um software que é usado por milhões de pessoas? Mas essas milhões de pessoas também são contribuintes. Uma coisa que é interessante dizer no software livre é que ele é baseado na colaboratividade. Isso aí. O Linux não é desenvolvido por uma pessoa, são milhões de pessoas no mundo que trabalham em cima dele, desenvolvendo, por isso que é necessário ter o código que o homem entende. Não só o código do computador, como o código que a gente entende. Quando ele falou que o Google era livre, ele estava falando exatamente do Apache. O Apache, você não pode alterar o Google, mas você pode alterar o Apache. Por isso que eles usam o Apache. Se baseia. Os bancos de dados que ele usa também, os gerenciadores de banco de dados, também são livres, também podem ser alterados, mas são tão perfeitos que não precisa de alterar. Jô, sim, mas a pessoa, um leigo, pode entrar e alterar? As suas necessidades. Os mecanismos de segurança, por exemplo, dos Estados Unidos, né? Os softwares de defesa são livres ou são fechados? A maioria são livres, agora os que não são livres... Isso é mais perigoso, né? Eles têm o código-fonte. E uma coisa interessante é que isso aí tudo pode ser visto. Tem um site chamado netcraft.com, www.netcraft.com, que se a pessoa entrar lá, ela vê todos os softwares que são livres e os que são proprietários. Basicamente, proprietário é a Disneyland, né? É o quê? É a Disney. O resto é tudo, todos os outros de segurança são software livre. O software livre, ele é mais estável, mais seguro e ele é desenvolvido colaborativamente. Por exemplo, as pessoas falam, e o Linux? O Linux é o software livre mais famoso no mundo. Quem é a empresa que faz o Linux? Ninguém, não é uma empresa. É uma comunidade de 150 mil desenvolvedores no mundo. Mas ele é vendido, né? É um brasileiro. Na época tinha 21 anos. 21 anos. Marcelo Tossati, aqui do Paraná, um gênio da informática, não tinha nem curso superior, foi escolhido pelos maiores desenvolvedores de Linux para ser o coordenador da comunidade. Ele coordenou 150 mil pessoas no planeta. E o Linux hoje roda em escolas, roda nas casas comerciais, roda em bancos, roda na NASA, na Bolsa de Nova York. Não, mas o que eu quero dizer é o seguinte, não adianta vir com esse papo que é de graça, porque há uma intenção ulterior de vender isso, né? Pode ser que tenha... Você trabalha onde?
Eu sou professor da Casper Libero, Faculdade de Comunicação, e sou... E você usa... Sou usuário de Linux. Usuário fanático do Linux. Sou usuário... Você também? Também sou. Você trabalha onde? Eu trabalho, dou aula na Unirio, mas a gente só precisa de usar os sistemas livres. Porque a gente está falando de Linux, mas não é só Linux. Não é só. A gente Qual é o nome do outro que é usado pelo Linux ou usado no Linux? Tem um nome assim meio... OpenOffice, que é o editor de texto, BR Office. Não, é um nome também meio... O Linux, o nome é de um norueguês ou de um sueco? O Linus Torvalds é o matemático que criou o Linux. O Linux. Linus Torvald. Linus Torvald. Isso de quem? O nosso livro. Da comunidade. Olha essa apropriação. Nosso de todos. Até porque o software livre é meio como parecido com o do bêbado. Não tem dono. É de todo mundo. Entendeu? Por isso que eu uso o nosso. Então ele não tem cookie. Não. O OpenOffice, ele abre todos os arquivos proprietários, mas a recíproca é verdadeira. E só com um detalhezinho que a gente tem que citar sobre isso, é que agora foi aprovado um formato padrão, chama-se Open Document, para o mundo. Quer dizer, como existe um padrão TCP/IP, né, que é padrão de internet, etc., e criaram um padrão para documento agora. Jô, software livre, esse que ele falou, tem 4 liberdades. É isso que caracteriza um software livre. Liberdade de você usar para qualquer fim, liberdade para você estudar completamente o software, aí você tem que ter acesso às rotinas que ele foi escrito, liberdade para melhorá-lo ou piorá-lo, e liberdade para distribuir as alterações. Ou seja, tendo essas 4 liberdades, você tem um software livre. É basicamente... Aí, se você quiser cobrar, você pode ter um software livre que é comercial, ou você pode ter um software livre que não é comercial. Que não é, que é gratuito. E hoje a gente tem só num site que chama SourceForge, onde tem os códigos-fontes dos softwares livres, né? E abertos, nós temos hoje mais de 150 mil projetos de software livre e 1.400.000 desenvolvedores. E isso é crescente. Por quê? Você quer ver? Como eu estava te falando, Jô, tudo vai usar software. Tudo agora vai usar software. Sim. Aí eu tenho que embarcar um software no meu produto aqui no Brasil. Você acha que eu vou? O que eu vou preferir? Usar um software que é desenvolvido por empresas, pessoas, 150 mil pessoas no mundo, ou ter que fazer um acordo de confidencialidade com uma empresa proprietária, poder olhar só aquela versão daquele código para adequar especificamente ao meu produto. Escreveu. E auditando. Eu falo, Sérgio, o que você fez fica melhor se você fizer assim. Aí ele refaz. Entendeu? Então, quer dizer, quando ele falou que o software é livre para você melhorar ou piorar, ele só entra na árvore evolutiva do software se você melhorou. Agora, se você quiser piorar para você, tudo bem, para você pode piorar. Bom, eu conversei aqui com o Sérgio Amadeu e com o Júlio Neves sobre esse assunto que é tão discutido hoje em dia, do chamado software livre, e, claro, da mesma forma que no software fechado, não livre, a Microsoft é dona do mercado. Aqui no caso do software livre é o Linux, que é absolutamente dona do mercado também. Quer dizer, é o mais conhecido de todos. Sérgio, Júlio, obrigado pela presença. Obrigado. Daqui a pouco a gente volta.